Aí eu vou fazer o seguinte, você pegou o e-mail de todo mundo, né? Isso. Porque quem Aí estava aqui você... já online, eu peguei. E quem eu Tá. deixei lá o recado, eu pedi para entrar em contato. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma coisa diferente. Eu não sei se vai dar certo, se vai dar errado, mas eu acho que vai Vamos ser uma descobrir, não proposta, se preocupe. acho que vai ser uma proposta diferente pra gente, que eu montei o tema de hoje, eu resolvi colocar ele todo no slide. E aí eu acho Legal. legal a gente. Aí eu quero mandar esse slide para todo mundo, porque eu acho bacana, que aí todo mundo já vai ter isso, né? Então, assim, Uhum. né, a gente já vai ter isso arquivado já, e para a gente poder ir discutindo e tal. Aí eu acho que vai ser Isso, legal. isso. Aí a gente vai abrindo, Uhum. né? A gente eu vou falando, né? Vou direcionando a história e a gente vai acompanhando. Porque eu acho que quando a gente só escuta, fica parecendo que fica faltando alguma coisa, né? Uma coisa palpável. Aí eu resolvi montar um slidezinho e aí a gente vai lendo. Também vai acompanhando. Você tá me ouvindo? Sim. Estou aqui no. Sim. Ah, a Gabriela entrou. É, tô vendo Ela já ela está aqui. aqui. Acho que a Fernanda está com ela. Onde eu boto o endereço? Não tá funcionando. A caixa funcionou no computador para isso. Tá dando pra ver elas no vídeo, mas eu não tô Vocês conseguindo. conseguem nos ouvir? Sim. Gabriela, Fernanda, dá para E ouvir bem? Laís? Ah, tá, Laís. Bem, oi, Laís, Tá. tudo bom? A Mariana está com o Oi, material bem. que ela quer passar para a gente por e-mail, para a gente ir acompanhando, tá? Eu vou passar, então, o último, que foi o que a Fernanda me deu, que é o e-mail da Gabriele, que eu acho que é Tá. esse que vocês estão usando aí, né? Tem como a gente mandar direto aqui pelo Hangout? Alguém sabe? Pois é, eu não sei mexer nisso. Eu já tô com o e-mail aberto aqui. Eu só tô vendo no bate-papo, compartilhar a tela. Mariana, eu vou colocar, então, lá onde a gente estava no Facebook, o endereço, tá bom? Eu tô Continua conseguindo aberta ver. a conversa lá. Dá Tá, para o se seu você Facebook? quiser me passar e só falar, eu já tô com o e-mail aqui aberto. Hum. Aí eu só digito. Tem mais alguém? Você Elas saiba? estão A Denise, juntas. Nós sim. estamos juntos. E É, não, elas estão juntas. é, a Denise não vem hoje? A Quintanilha, não É, sei, eu não estava online para mim ainda. mais ninguém? Tchau, obrigada. Tem as meninas de Araras, elas estão em 3, é isso, meninas? Isso. Ah, então tá bom. Elas estão, é porque tá, a Gabriele está se multiplicando. Tá bom, Tem um já é bom, grupinho lá, na já teve um verdade. grupo aí. Aí ela entrou só por um, né, que estão todo mundo junto. Nossa, nem fale em araras, eu tô uma loucura com esse araras aí na minha vida. Meu É Deus do bom porque céu, elas já vão socorro. se esquentando Vai aí, dar que você vai certo. fazer a oficina Jesus toma lá. conta. Você Se vai fazer a Deus oficina quiser. lá, não é isso, Mariana? Vou quinta-feira, tô indo embora, peraí. Pois é, então, é bom que já vai se esquentando aí com o tema também. Falei que eu não faço nem ideia por onde que é. Eu vou Ai, meu chegar lá Deus. com o Paulo. Falei, ó, o Paulo sozinho eu não vou não, você tem que ir comigo, porque eu não faço ideia por onde que passa. Ah, muito tranquilo, cidade é muito tranquila, muito bacana, sem problemas, fácil de achar, um clima gostoso, bem tranquilo. Então tá. Então eu vou fazer o Bom, seguinte. você Então, se isso pra entendeu gente aí, Mariana? Conseguiu? tem, consegui sim. Aí agora eu vou fazer o seguinte. Vamos começar, né? Porque já que já tá E, todo mundo aí, quem não tá, não tá, quem tá, a gente dá sequência, pra gente não, não perder beleza, porque muito a gente tempo, né? começa assim, olhando a nova tecnologia aí, fazia tempo que a gente queria tentar usar o Hangout, mas estava Aham. complicado, né? Porque existe um monte de
Assim, a gente acha um melhor por alguns recursos, mas um limitador por outros, porque assim, quem não tem Gmail, eu não sei se consegue ser chamado, né, ou se precisa ter um Gmail ou não. Essa era a dúvida que a gente tinha. Mas, de qualquer forma, a gente vai descobrindo como é que funcionam as coisas e a possibilidade bacana que a gente tem com o Hangout é a possibilidade de fazer uma gravação, né? Então, com isso a gente consegue registrar para que outras pessoas assistam depois, enfim, que era uma coisa que a gente sentia falta, né? Quem não podia estar presente no dia que a gente marca o encontro. Por exemplo, a gente tem alguns companheiros do Amapá que o grupo ensaia exatamente no sábado até às 8 da noite. Né? Então, eles querem sempre participar e nunca podem, por causa do horário do ensaio deles. Então, era uma forma da gente poder compartilhar. Tá bom? Mas vamos, então, dar início, oficialmente, terminar o making off e vamos à frente. Alguém gostaria de fazer uma prece para a gente poder respirar um pouquinho e começar? Eu queria deixar para fazer a prece no final. Eu tenho uma mensagem aqui depois da prece. Ah, beleza. Então vamos só agradecer a Deus, a Jesus, aos amigos espirituais, pela oportunidade de mais uma vez estarmos juntos. Essa oportunidade de aprender, de trocar as nossas experiências, trocar também as nossas dúvidas, as nossas inquietações, para que todos nós possamos crescer cada vez mais individualmente e enquanto coletividade, fortalecendo o movimento da dança espírita, fortalecendo cada um de nós nesse trabalho, que possamos então nesse instante sintonizar ainda mais com a espiritualidade amiga, para que ela possa nos intuir e nos conduzir para o cumprimento da nossa missão da tarde, da noite de hoje. Fica conosco, hoje e sempre, Jesus, que assim seja. Mariana, passa o bastão, é com você. Pois é, eu queria começar, na verdade, com uma mensagem que eu achei bem interessante, assim, aquelas coisas que surgem na vida da gente, né, aparece um papel na vida da gente, e aí eu falei, nossa, uma coisa bem interessante que eu queria compartilhar. Essa mensagem foi retirada do livro Aprendendo a Lidar com as Crises, do Wanderley Pereira, não sei se alguém conhece. E aí ele começa assim: o que é ser espírita? Ser espírita não é um ser nenhum religioso, é ser cristão. Não é ostentar uma crença, é vivenciar a fé sincera. Não é ter uma religião especial, é deter uma grave responsabilidade. Não é superar o próximo, é superar a si mesmo. Não é construir templos de pedras, é transformar o coração em templo eterno. Ser espírita não é apenas aceitar a reencarnação, é compreendê-la como manifestação da justiça divina e caminho natural para a perfeição. Não é só comunicar-se com os espíritos, porque todos indistintamente se comunicam, mesmo sem o saber. É comunicar-se com os bons espíritos para se melhorar e ajudar os outros a se melhorarem também. Ser espírita não é apenas consumir as próprias obras espíritas para obter conhecimento e cultura. É transformar os livros, suas mensagens, em lições vivas para a própria mudança. Ser sem vivenciar é o mesmo que dizer sem fazer. Ser espírita não é internar-se no centro espírita, fugindo do mundo para não ser tentado. É conviver com todas as situações lá fora, sem alterar-se como espírita, como cristão.
O espírita consciente é espírita no templo, em casa, na rua, no trânsito, na fila, ao telefone, sozinho ou no meio da multidão, na alegria e na dor, na saúde e na doença. Ser espírita não é ser diferente, é ser exatamente igual a todos, porque todos são iguais perante Deus. Não é mostrar-se que é bom, é provar a si próprio que se esforça para ser bom, porque ser bom deve ser um estado normal do homem consciente. Anormal é não ser bom. Ser espírita não é curar ninguém, é contribuir para que alguém trabalhe a sua própria cura. Não é tornar o doente um dependente dos supostos poderes dos outros, é ensinar-lhes a confiar nos poderes de Deus e nos próprios poderes que estão à sua vontade sincera e perseverante. Ser espírita não é consolar-se em receber, é confrontar-se em dar, porque, pelas leis naturais da vida, é mais bem-aventurado dar do que receber. Não é esperar que Deus desça até nós onde estamos, é subir ao encontro de Deus, elevando-se moralmente e esforçando-se para melhorar sempre. Isto é ser espírita, com as bênçãos de Jesus, nosso Mestre. Então essa, acho que é a mensagem inicial do nosso trabalho de hoje, né? Que eu acho que é uma coisa muito difícil, né? Da gente ser espírita, né? Então, vocês estão me ouvindo? Sim. Tá me ouvindo? Eu acho que tem alguém que não tá me ouvindo. Meninas? Acho que só tá você, Denise. Não. Estão me ouvindo? Então, é porque aqui tá parecendo que não tá. Não, a gente tá sim, relaxa. Para de clicar, Aí eu queria, assim, né, só que a gente dá iniciozinho no nosso trabalho. Eu vou tentar mandar para vocês aqui o meu arquivo. Agora confirma para mim aí se vocês conseguiram receber. Eu acabei de enviar. Recebemos, Mari. Recebeu? Aí vocês podem abrir aí pra gente ir discutindo. Denise? Ok, abri. Abriu? Isso. Aí a abri. gente vai ter aí nessa página inicial aí nosso tema, né? Que eu queria trabalhar um pouquinho com a cromoterapia, que foi o que eu falei com a Denise, pra gente trabalhar com as cores no nosso emocional e no nosso físico. Né? Então, a gente passando pro segundo slide, só para a gente poder atualizar um pouquinho, né? Entender um pouquinho como que funciona, da onde, né, que veio a cromoterapia. Ela já é um tratamento médico com o uso das cores. Ela iniciou lá no Egito ou até mesmo antes disso, né? Mas os registros foram iniciados lá, onde os sacerdotes médicos tratavam os doentes com as cores, utilizando-se salas onde recebiam a cor necessária para o restabelecimento orgânico. Eles trazem também que muitas pessoas antes disso, elas utilizavam as cavernas, e algumas cavernas elas faziam uns buracos no teto para que a luz pudesse entrar nesse buraquinho, e lá onde emitia a luz eles colocavam pedras, né, e levavam as pessoas que estavam doentes, que estavam enfermas, para esse determinado local. Né? Então, assim, se a gente for pensar no conhecimento, né, dessa época, né, ainda mais Egito, né, que as pessoas, né, que ainda tem todo esse mistério, né, das pessoas daquela época, né, da inteligência das pessoas daquela época, é uma época muito forte para um trabalho assim, né, teoricamente, se a gente for pensar agora,
inconsciente, né? Assim, o inconsciente daquela época para agora, né? Então eram os considerados sacerdotes, né? As pessoas que estavam mais perto de Deus. E mudando para o próximo slide aí, a gente define a cromoterapia como uma ciência que utiliza as cores do espectro solar para restaurar o equilíbrio físico, energético em áreas do corpo humano. Então, ou seja, tanto a parte física quanto a parte espiritual que a gente traz. E aí esse espectro solar é essa luz, né, que é a luz branca, que chega aqui pra gente, através do prisma, né, que a gente consegue ver. E aí eles definem esse espectro solar com 7 cores. Então, ela segue uma ordem, essas cores a gente vai ver mais pra frente, segue uma ordem. No próximo slide eu vou explicar um pouquinho melhor. Que são as 7 cores principais. A gente não vê elas, todas elas no arco-íris, né? Na hora que a gente vê o arco-íris. Mas a gente sabe que elas estão lá. Que é a cor vermelho, a cor laranja, a cor amarela, o verde, o azul, o anil e o violeta. Então, o anil é um azul mais escuro do que o azul comum, né? É como se fosse um azul marinho. E o violeta. Então, ela segue essa ordem, né? Das cores mais quentes, o verde, que é o equilíbrio, né? Até chegar nas cores mais escuras, nas cores frias. Aí nos fins terapêuticos, né? Em questão de publicação, em questão de livros, o primeiro livro que foi publicado, pode passar para o próximo slide, quarto slide, ele foi publicado com fins terapêuticos em 1877. Só que eu não consegui achar a pessoa que publicou esse livro. Né? Então, assim, pesquisando, aí a gente não sei quem publicou. Eu não consegui encontrar o autor do primeiro livro. Mas, em 78, foi um doutor, esse doutor Babbitt aí, ele publicou O Efeito das 7 Cores. Então, antes, nesse livro anterior, eles publicaram um livro que falava, né, sobre esses fins terapêuticos. Mas nesse outro livro, já do Sr. Babbitt, ele já inseriu as 7 cores, né, que são as cores do espectro solar. A gente pode trabalhar com as outras cores também. Mas na cromoterapia, a gente pode misturar uma com a outra, dependendo da situação que o paciente se encontrar, ou que a pessoa se encontrar. Mas aí foi um cientista indiano, esse Ganjali, né, que descobriu os princípios científicos da cromoterapia, publicando o livro, olha só quanto tempo depois, né? Em 1933, que ele trouxe em obras. Aí a gente vem, igual eu falei com vocês, as 7 cores, essas cores vão agir de acordo com os nossos chakras. Esses chakras, né, são os transmissores de energia que a gente recebe. Então, a cromoterapia é uma ciência que emprega as cores para alterar e manter as vibrações do nosso corpo. Então, ela vai estar atuando no nosso emocional e também no nosso físico. E aí, a gente vai vir primeiramente com o nosso trabalho energético, que vai ser dentro dos chakras, né? Essa transmissão dessas energias que serão recebidas e trabalhadas com os chakras. Então, como nós temos 7 cores, nós vamos ter os 7 chakras que vão estar atuando. Então, lá, de acordo com o chakra coronário, ele vai estar trabalhando com a cor violeta. Com o chakra frontal, ele vai estar agindo com o anil. Com o chakra laríngeo, com o azul. Com o chakra cardíaco, o verde. Com o chakra solar, o azul. Não, o amarelo, desculpa. Com o esplênico, o laranja. E com o básico, o vermelho. Tá? Lá embaixo. Ó. Tá dando para ver na imagem? Vocês conseguem ver na imagem os chakras atuando lá de baixo até lá em cima? E aí a gente começa aí agora com as partes mais interessantes aí das cores.
gente começa lá com o vermelho. A cor vermelha é considerada a cor do mundo físico e ela cria condição de controle sobre as coisas e situações da vida. Proporciona estímulo, vitalidade e induz a pessoa à ação. É a cor que faz emergir força, garra, coragem. E toda vez que uma pessoa estiver fora do seu centro, meio deslocada da vida, é bom usar o vermelho, dando entusiasmo e vitalidade. Então, quando vocês tiverem alguma dúvida em relação a esse trabalho com as cores, com o que eu estiver falando, ou alguma pergunta, vocês me façam. Pode me fazer agora, para não deixar para o final, porque senão a gente às vezes esquece, ou também Eu a tinha gente... curiosidade, Mariana, de como é que você entrou nisso. Assim, Como que? de onde foi, né, que surgiu essa ideia de trabalhar com a questão das cores, A minha de ideia... investigar a influência? De onde é que nasceu isso, né? Porque eu sei que você chegou a investigar isso até academicamente e tudo. Isso. Então, assim, como foi que surgiu isso, né? De onde teve essa ideia? Por quê? O que é que você tem trabalhado, né, nesse sentido, assim, que é o antes do conteúdo. Onde você parou nisso aí? Então, olha só, é uma pergunta que eu não sei explicar. Eu acho que foi uma coisa de outra vida, porque eu não sei, assim, eu desde o início da graduação, que quando eu resolvi fazer dança, eu queria fazer dança porque eu queria dançar. E aí, quando eu entrei na faculdade, a gente vê que não é só isso. Aí a gente leva aquele susto, né, de calouro. Mas como assim? A gente vai dançar e como que é isso? Como que funciona? E a gente tem que ir para um laboratório, fazer aula de anatomia, fazer aula de fisiologia. Mas como assim? E aí a gente leva aquele baque que tudo que a gente trabalha com o corpo, tudo que é corpo é dança, né? Então tudo que é movimento é dança. Então a partir do momento que a gente, né, vive, a gente nasce, né? Se a gente está movimentando, a gente está dançando. Então a gente começa a trabalhar um pouco com essa consciência. Só que aí, o que acontece? Como que apareceu, né, esse trabalho com as cores para mim? Eu estava sentindo muito que a dança estava se tornando uma coisa muito técnica, sabe? Assim, as pessoas se preocupavam muito com a estética do movimento. E eu estava vendo que aquela cobrança estava exigindo demais. E eu via que tinha um bailarino que estava com um desgaste muito grande, que estava se sentindo assim com problemas emocionais por causa da dança, né? E eu falei assim, mas como assim? Uma coisa que a gente faz com amor, né? A gente justamente está sentindo, está sofrendo tudo isso. E aí, desde então, eu conheci esse trabalho com a educação somática. E aí eu falei, e assim, né? Desde pequena sempre fui espírita, sempre gostei, né, de trabalhar, sempre tive uma afinidade muito grande com coisas assim sutis, e me veio essa preocupação. E aí quando eu conheci uma professora que também é espírita, que eu descobri por acaso, por um acaso, sabe aquele acaso que não é acaso, né? Ela começou a questionar, né? Ela vinha com esses questionamentos sobre a dança e sobre como que a gente lidava com o nosso corpo, né? Até mesmo no dia a dia. A gente não para pensar, né? Na hora de acordar, na hora de levantar, a gente tem que trabalhar. Então, a maioria das pessoas não para pensar tanto no seu físico, né? Que a gente acaba virando uma máquina, né? Uma máquina na dança, uma máquina no trabalho, uma máquina em casa. E a gente para de pensar no nosso físico e principalmente no nosso lado espiritual, no nosso lado emocional, e de como que isso, né, esse princípio, né, da emoção, dessas sensações, através delas que vão estar atingindo o nosso físico, né? Então as pessoas acham que não, tô doente por causa disso, não. Mas aí ela não para pensar que foi algum problema emocional que possa ter, né, estimulado esse problema físico dela. E aí as cores foi uma coisa que eu falei, mas a gente para na rua, né? Aí eu comecei a questionar, por que as embalagens no supermercado são tão atrativas? Por que quando a gente vai no hospital, a gente vê que as cores do hospital são
são assim, né, claras, por que que o médico usa branco, porque aí eu comecei a pensar, mas tem alguma coisa, né? E aí desde então eu resolvi trabalhar com as cores. Desde o primeiro período, assim, eu sempre tive uma vontade de trabalhar com elas, mas aí foi aquela coisa, né? Fui tentando, tentando. Chegou no final da minha graduação, minha professora não podia me orientar. E eu queria muito, né, fazer esse trabalho com as cores com os bailarinos, porque a minha preocupação grande com eles era essa, que eu estava vendo que tinha muita gente preocupada com o corpo e esquecendo do lado emocional, do lado espiritual, da sensibilidade. E aí me veio essa ideia de, será que realmente as cores vão estar influenciando no nosso, né, no nosso físico, no nosso emocional? Então eu comecei a me questionar em relação a isso, né? E aí me veio essa ideia de fazer essa pesquisa com as cores e descobrir qual realmente a finalidade da cor, né? Qual que é o vermelho mesmo? De onde que vem? Por que que ele age dessa forma na gente? E aí agora foi a partir do momento que eu saí de Viçosa e voltei para Carandaí, eu comecei a frequentar mais o centro espírita. Agora eu já virei beatinha de centro, né? Eles morrem de rir da minha cara, já me chamam de beatinha de centro. Que aí agora eu comecei a fazer os grupos de estudo lá, e aí, assim, tá ficando até bem interessante. E por incrível que pareça, né? Assim, eu comecei, já estava com esse trabalho das cores, aí eu comecei a estudar o Evangelho, comecei a estudar o Livro dos Espíritos, participar do grupo fraterno. Aí eu vou lá de segunda a quinta, todo dia à noite. E aí me convidaram para fazer o passe, fazer o curso de passe. E aí na primeira palestra que eu fui, aí eles começaram a falar, eu falei, gente, não é possível, né? De como que tem uma total ligação com essa questão energética dos chakras, né? Da energia que a gente passa para o outro, que o outro recebe, não só, né? Com o passe, mas eu falo assim, nossa, a energia das cores podem ser aplicadas, né? E aí a minha ideia agora, eu já comecei a mexer as cabecinhas assim para tentar ver como que poderia ser um trabalho aplicado a isso. E aí eu até trouxe, que eu queria ver se eu até consigo passar para vocês, eu não sei quem que vai estar em Araras, quem não vai estar. Quando eu fui fazer minha monografia, minha professora, foi um custo, né, para alguém me orientar para trabalhar com a cromoterapia, porque na verdade eu não tinha ninguém que soubesse sobre isso. Eu ia ter que pesquisar sozinha e fazer tudo sozinha. E aí eu tive que comprar muito livro na internet e livros antigos, assim, não tinha livro, não tem livro muito atual falando sobre isso. E um dos livros que eu comprei, eu descobri que é de um autor, ele chama René Nunes, e ele é um espírita. E aí eu falei, gente, como assim, né? Como que as coisas ficam se encaixando? Eu falei, gente, como assim? Aí fui comprando obras e obras ligadas à cromoterapia, ligadas a esse processo de energia. Todos os autores eram espíritas ou trabalhavam com o espiritismo. E esse livro do René Nunes, ele tem um centro, é um trabalho dele lá em Brasília. E aí ele nasceu no dia do meu aniversário, acredita? Falei, não, é muita coincidência para mim. E ele trabalhou com a cromoterapia, ele tem um livro só voltado para o passe e para o trabalho com a cromoterapia no passe, com a água fluidificada, e que também tem um trabalho, né, que eu vou passar para vocês também com a água. E aí ele montou um instituto de tratamento com cromoterapia no centro espírita lá. Funciona até hoje, as filhas dele continuam trabalhando lá. E aí eu falei, gente, como assim, né? Como que pode ter uma ligação tão forte com uma coisa encaixar com a outra, né? E aí isso aí foi despertando mais ainda o meu interesse de trabalhar com as cores. Porque eu vi que eu tinha que trabalhar com isso, assim, tudo foi me direcionando. Eu falava que não, aí acontecia alguma coisa, alguém vinha, me perguntava alguma coisa, aí lá vai eu caía no negócio de novo, né? Igual agora de novo, né? Eu fiquei parado um tempo, tô
voltei para minha cidade, parei com o trabalho com as cores, e agora lá vai eu de novo, né? Voltar para as cores de novo, voltar para esse trabalho com as cores. Então eu acho que é uma coisa assim que eu não sei explicar assim. Eu acho que está acontecendo comigo para mim poder trabalhar com isso aí. Eu falei, alguma coisa eu tenho para fazer com isso, né? Aí foi mais ou menos daí que eu comecei a conhecer um pouquinho desse trabalho com as cores, assim, veio mais desses questionamentos, assim, né? As pessoas vinham tristes, aí eu comecei a trabalhar isso de forma, assim, consciente com a pessoa, eu via que a pessoa melhorava, falei, vou fazer um trabalho com isso para ver se realmente funciona. Aí eu quero depois, né, do nosso trabalho passar para vocês, se vocês quiserem, né, a minha monografia, para vocês estarem com ela, para vocês lerem, se vocês interessarem e tal. Você conseguiu fechar, então, a tua monografia da graduação usando as cores, a questão das cores. Eu usei a influência das cores no processo de criação, né? Então, através das cores, eu queria ver se ia ter alteração, tanto no físico quanto no emocional das pessoas, assim, se isso ia modificar na estética do movimento delas. Então, assim, mais para frente, elas, assim, vamos supor, eu trabalhei, lá não teve como eu trabalhar com as 7 cores, né, na monografia, porque se eu trabalhasse com as 7 cores, ia me ocupar muito tempo. Então eu preferi trabalhar com 4. Então eu peguei 2 cores quentes, 2 cores frias. Então eu peguei o vermelho, o amarelo e o azul e o violeta. E aí, até na amostra, né, espírita do ano passado, eu trabalhei com vermelho e com violeta, até mesmo porque, igual eu falei com vocês agora, do vermelho ser a cor do mundo físico, né? Então ela está bem ligada à questão material, né? A questão do material. E o violeta o oposto, né? E aí, para ver se ia dar realmente essa alteração. E realmente, assim, o vermelho, as pessoas, assim, e é interessante porque às vezes, não é que vai dar só raiva ou coisa, às vezes isso vai depender da característica da personalidade da pessoa. Às vezes a pessoa é muito lenta e ela necessita de ação, ela precisa às vezes fazer um trabalho, vamos dizer, de teatro ou de dança, que ela precisa de energia. Então o vermelho, para a gente poder estar trabalhando na dança, é uma cor adequada para isso. Agora, se já for uma pessoa que já é agitada, né? Se a gente tacar o vermelho nela, o que vai acontecer? Vai ser sobrecarga. Então ela vai ficar mais estressada ainda. Então a gente tem que analisar, fazer uma anamnese antes de poder trabalhar, para conhecer o quê? A característica de cada um. Lá no meu trabalho eu não fiz isso, porque eu queria ver como que ia atuar em cada pessoa. Então eu fui vendo que assim, tinha gente que estressava, tinha gente que gostou mais porque ajudou, tem gente que já, né? Mas o quê? A cor funcionou do mesmo jeito, né? Então quem estava calmo ficou agitado, quem estava agitado ficou mais agitado ainda, ou seja, né? A cor agiu na finalidade dela, né? Então às vezes igual para ela dar estímulo, para dar vitalidade, ou às vezes a gente está doente, né? Questão física mesmo que eu vou trazer. Então ela é uma cor adequada para determinadas situações que a gente se encontra tanto fisicamente quanto emocionalmente. Aí, olha, na página 8, aí, ó, pode passar, aí tem uma imagenzinha dos chakras. Na 8, olha lá, a questão dos aspectos físicos. Tá vendo? Então, a cada cor, ela vai agir numa determinada parte do corpo, numa determinada emoção, num determinado aspecto psicológico. Então, ela aumenta os glóbulos vermelhos, por quê? Porque é uma cor de agitação, né? Então, vai estar estimulando mais ainda. A cor básica do corpo físico, né? Questão de acelerar a respiração, questão dos nervos, os psicológicos, né? A sensação de estar presente no aqui e agora. Então, a pessoa que às vezes é muito dispersa, não é uma cor adequada para trabalhar com isso. É a questão, né, da sexualidade também, que é a cor do vermelho, né? Se a gente for parar para pensar, né, o quanto que o vermelho, né? Coração, a gente faz o coração é vermelho. Mas a gente não para pensar por quê, né? Assim, né? A cor do amor, né? Então tem toda essa relação, às vezes também simbólica, né? Com a cor.
né? Então, é excitante, ativador, estimula a criatividade, mantém a pessoa com os pés no chão por ser uma cor que trabalha com o corpo físico, questões das representações dela também, e na questão emocional. Né? Aí ele fala que não é uma experiência agradável e que poucas pessoas podem suportá-la por muito tempo. Então, nesse trabalho que eu fiz, eu coloquei o pessoal lá, em todos os trabalhos eu fiz uma instalação, né, igual havia feito, né, essa instalação, assim, é uma salinha onde você coloca várias coisas daquela cor, só coisas daquela cor, luz, coloquei tudo que eu encontrei vermelho e também tem toda uma relação com as notas musicais, né? Se a gente for parar para pensar, são 7 notas musicais também, como são 7 cores. Né? Então eu peguei uma emissão só da nota Dó, que é a primeira, né, que representa o vermelho, coloquei lá na sala e em todas as oficinas, todas as instalações, as pessoas ficaram lá ao mesmo tempo. Então todas ficaram Mari, 15 minutos. Estão me ouvindo? eu lembro que, estou ouvindo, eu lembro que ouvindo o teu painel lá na primeira mostra, na segunda Aham, mostra de dança espírita lá no Rio, aham, o Vitor Damiani estava do meu lado, e ele aham, é músico. E a gente aham, comentava justamente isso, né? Que existe, ele falou o nome, eu não vou lembrar, porque não é da minha área, aham, né? Mas existe um estudo, né, de que a frequência do som, né, aham, se igualaria em algum nível lá, que eu não sei de explicar, aham. com a frequência É, das da notas. cor. Isso. Isso, então você conseguiria, né, fazer um estudo comparado entre Uhum. a frequência de luz e a É frequência do porque, é som, porque a né, para frequência da luz identificar funciona. a frequência que você está falando. Isso, é porque a frequência de cada cor, ela chega aqui numa velocidade diferente, entendeu? Então, assim, a velocidade do vermelho, ela demora mais para chegar do que a velocidade da violeta. Então, cada uma vai chegar aqui numa velocidade. E aí, essa velocidade se iguala com o tom musical da música, né? Com o dó, com o ré, com o mi. Então, vai ter toda essa sintonia entre uma com a outra por causa realmente da velocidade que vai chegar aqui, da emissão da luz. Então, se você for parar para pensar, olha só, né? Como que pode é isso que eu fico pensando, como que uma coisa pode ser tão certinha, né? Assim, como que uma coisa pode encaixar tão bem com a outra, sabe? Assim, eu não consigo achar uma resposta científica para isso, assim. Científica nesse sentido, assim, de tão perfeito que é, assim, né? Como que tudo pode se encaixar tão bem. E o vermelho também, eu acho bacana também, né? Igual eu falei com vocês, né? Ah, mas a gente vai usar então se a pessoa tiver. Como assim, né? A gente pode usar o vermelho em todas as coisas? Não. Tem, lógico, né, as contraindicações. Né? Então, vamos supor, igual eu falei, o vermelho é uma cor quente, né? Uma das cores mais quentes. Se a pessoa já está com febre, ela está quente, se ela tem pressão alta, se ela tem taquicardia, se ela tem hipertensão, se ela tem inflamação, então o vermelho não é indicado para isso. Por quê? O que vai acontecer? Vai aumentar mais ainda, né, a sua febre, aumentar mais ainda a sua pressão. Então, por quê? Porque como é uma cor que acelera, né, que estimula, ela pode estar, às vezes, atrapalhando nesse sentido. Então, às vezes, vai fazer um tratamento, né, cromoterápico com a pessoa, aí é interessante você estar sabendo disso. Né? Então, ou pessoas que têm distúrbios emocionais, que são muito agitadas, aí ela se sente muito cansativa, né? E a questão das roupas também, que a gente acha que não influencia, né? Às vezes a gente coloca uma roupa e não sabe nem o que colocou a cor daquela roupa, né? E aí a roupa tá lá também ajudando como um dos métodos para o trabalho da cromoterapia, né? Que não é só a emissão de luz. Então a cromoterapia a gente pode usar ela de várias formas.
E uma das mais fáceis é a questão da roupa, né? Ou do acessório. Por quê? Porque a gente vai estar visualizando aquilo no nosso dia e aquilo também vai estar agindo contra o sol. Eu até conversei com um professor de química hoje não, minto, na sexta-feira, foi sexta, sobre isso, e ele falou que realmente, né, se a gente for parar para pensar, se a gente sai com uma roupa preta no sol, a gente sente muito mais calor, né? Porque o preto e o branco, na verdade, eles não são teoricamente considerados cores, né? O preto, na verdade, é uma ausência de cor, porque o que é a cor? É a luz, né? Então, se a gente for pensar, o sol é o que nos ajuda a ver, além dos olhos, né? Mas o sol é o que permite, né? Se a gente entra num quarto com várias cores coloridas e apagar a luz à noite, a gente não vai ver cor nenhuma. Então, o que permite da gente ver é a luz. O que permite a gente ver a cor é a luz, né? E aí é interessante também a gente estar usando a cor de acordo com o nosso estado emocional. Ah, hoje eu tô meio para baixo, né? Nossa, assim, o meio para baixo, assim, o não cansada, né? Sem esgotamento, né? Então, às vezes, assim, falta de vitalidade. Então, aí é bom a gente estar usando essa cor quente. E aí a gente vem pro laranja, que é a cor que desperta coragem, né? Para a gente vencer as dificuldades e obstáculos e os problemas e bloqueios internos. Eu falei que é isso que eu tô querendo usar todo dia agora. Falei que eu tô usando laranja todo dia na minha vida para ver se me dá coragem para eu vencer as dificuldades do dia a dia, né? E é uma cor que tem uma força muito destrutiva, ajudando a mudar os pensamentos e os hábitos fixados. Então, assim, às vezes a gente está com pensamento negativo, né? Se trazendo realmente, né? Sempre tentando fazer uma ligação com a questão do espiritismo. Às vezes a pessoa está ali, pensamento negativo numa coisa. Às vezes o laranja, né? Ou um hábito, né? Ah, eu tenho mania disso, tenho mania disso. Aquelas pessoas que são muito, né? Ah, eu nasci assim, vou morrer assim, né? Então tem muita gente que é assim, né? Ah, meu pai me ensinou assim, eu vou continuar fazendo o que ele me ensinou. Então, são pessoas que têm dificuldade, né, de mudar. Então o laranja é uma cor que vai estar auxiliando bastante nisso. Aí no questão dos aspectos físicos, né, seu poder é maior que as suas cores juntas, que é o vermelho e o amarelo, né? Se a gente for pensar, o laranja é a mistura do vermelho com o amarelo. Então, ele é aplicado em espasmos musculares, câimbras, né? Fortalece e expande os pulmões, tonifica o estômago. Você vai vendo que tem toda uma ligação também com a questão que vai subindo para os órgãos, né? A outra já tinha uma relação com a sexualidade, com os órgãos sexuais. Ameniza as perturbações que afetam o estômago, porém pode causar vômito. O vômito justamente é isso, né? É a saída de algo que está te fazendo mal. E no questão dos aspectos psicológicos é a cor das ideias inovadoras, né? A cor que ajuda a gente a pensar em coisas novas. Proporciona a sensação de bem-estar, de alegria e de satisfação. Elimina a depressão, tristeza, dispersa o pensamento sombrio e a cor capaz de superar prostrações. É excelente para remover inibições, repressões e condicionamentos do passado. E inspira confiança. Então é exatamente o que eu falei, né? Às vezes a pessoa está condicionada a fazer sempre a mesma coisa, né? Às vezes são até de outras vidas, né? Então às vezes pode ser uma cor que pode estar ajudando nisso. Na questão já emocional, o laranja é uma cor que vai estar trazendo um sentimento de prazer. Está relacionado com prazer e dor. Intensifica as emoções e cria um sentimento de bem-estar e disposição. É uma energia criativa e construtiva, tanto física quanto mental. Estimula e desenvolve a autoestima e ajuda a neutralizar os excessos de preocupação com os outros. Então esse é ótimo também, a gente falava muito que esse é ótimo para a mãe, que preocupa muito com o filho, né? Ah, meu filho está fazendo isso, ah, meu filho está fazendo aquilo, ah, meu Deus do céu, o que vai acontecer? Então ajuda a gente a não deixar tão preocupada com as outras pessoas. Elimina a tristeza,
frustrações e medo. É antidepressivo, proporciona uma espécie de abertura para o sentimento. Então, o que acontece? A gente vai ver que tem muitas características das cores que se encaixam uma na outra. Ah, mas no vermelho também tem coisas parecidas. Sim, não quer dizer que é porque o vermelho, ponto final. Né? O laranja, ponto final. Não, sempre vai ter uma conexão em todas elas. Todas elas vão se relacionar. Porque não adianta falar assim, então eu tô com problema lá nos meus glóbulos vermelhos, eu só vou usar o vermelho. Não, mas e se eu for uma pessoa, né, muito estressada, muito, né, agitada, como é que eu vou fazer? Então você vai vir com uma outra cor que vai estar trabalhando sempre com equilíbrio. A palavra que a gente usa muito para qualquer coisa, né, que a gente vai trabalhar com terapia alternativa ou com qualquer coisa na vida, é equilíbrio. Então, se a gente comer demais, a gente vai passar mal. Se a gente comer de menos, a gente vai passar mal. Então, com as cores é a mesma coisa. Então, não quer dizer que o laranja vai usar apenas para isso. A gente sempre pode usar uma cor com a outra. Já lá no amarelo, que é uma cor que está totalmente ligada com a mente e com o intelecto. Aumenta a capacidade psíquica e uma boa condição de raciocínio. O amarelo estimula a mente, tornando ela mais vivaz. Não é uma cor que permite envolvimento maior com as pessoas e não ajuda a expressarmos nossos sentimentos, pois o amarelo é razão e não emoção. Então, o amarelo ele vai trabalhar mais com o processo da mente e do intelecto. Né? Então, assim, vai trabalhar tanto com a parte, né, em relação aos sentimentos. Tanto, mas vai trabalhar também. Né? Tem a capacidade de estimular e restaurar as células debilitadas. É o ativador dos nervos motores, né? O que estimula a gente a estudar, né? Que o pessoal usava muito para o sistema nervoso, né? Ajudar a estimular o processo de inteligência e do intelecto. Ajuda na eliminação de cálcio e no acúmulo de óxido de cálcio em caso de artrite. E na pele que se manifesta suas poderosas propriedades, estimulando a regeneração de tecidos e acelerando o processo de cicatrização, manchas e impurezas. Já lá nos aspectos psicológicos, ele vai estar trabalhando ampliando nossos horizontes, deixando a vida mais empolgante e divertida, que é uma cor animadora, né? Quando eu trabalhei com ela, o amarelo também, eles usam muito, não sei se vão lembrar, o amarelo e o vermelho juntos, no McDonald's ou nesses fast food, assim, a gente vê muito essas duas cores, amarelo e vermelho, porque o amarelo também, ele vai estar trabalhando muito com a estimulação da fome, salivação, essa questão da fome. E o vermelho, como eu falei, é uma cor de aceleração, então o objetivo desses fast foods é o quê com a cor, ou restaurante? Você estimular a sua fome, você fazer você querer comer e rápido. Então, por isso que esses ambientes normalmente não são tão grandes, né? São pequenos, para quê? Para você comer e ir embora para vir outras pessoas, né? É animador da vida, estimula as faculdades psíquicas, induz raciocínio lógico, capacidade de racionalizar, facilitando o autocontrole. Recomendado em situações de desespero e melancolia, pois ajuda a reduzir e eliminar a depressão, igual na cor vermelha. Também. Mariana, Oi. sobre a questão que você falou exatamente agora, no último Inverped que a gente fez, o pessoal lá de Araras, que está todo mundo aí quietinho, sentadinho, estava falando da experiência deles com um espetáculo especificamente, mas a Fernanda nos trouxe que eles estavam entrando agora numa preparação de um espetáculo novo, e estavam fazendo uns exercícios que envolviam justamente alimentos e cores. Eu acho que seria legal a Fernanda lembrar aí um pouquinho, assim, para dividir com quem está assistindo. Com certeza. Como é que foi essa experiência? Eu tô falando aqui, poder mas assim, fazer um pouquinho de bate-papo também aí. Eu acho que Fernanda? Pode. Eu tô falando aqui, mas eu quero que vocês falem também, porque o que acontece? Eu tô falando, mas não quer dizer que a gente possa parar por aqui. Eu acho que é uma coisa que vai ficar com vocês, né? Mas é bom a gente compartilhar essas coisas, né? Essas sensações. Porque você fez aí toda a parte de teorização, né? E eles tiveram um exercício prático. Então, acho que é legal a gente aproveitar esse momento para dividir um pouquinho essa experiência deles. Com certeza. Pode ser?
a gente está até relembrando que essas denominações, tudo, e até tá sendo bom para complementar. Mas Uhum, a coreografia final da mostra, ela é com cores. Então, uhum, vão ter tecidos, né? E cada um é uma cor. E, e a gente tentou, assim, ser a cor, sabe? aham, Para que olhe o amarelo e veja que ele é amarelo, que ele tem uma intensidade diferente do azul, que tem um olhar diferente do verde. E aí a gente desenvolveu alguns trabalhos para tentar, assim, cada um poder ser a sua cor, né? Saber bastante o que significa, o que traz e sentir isso. E um uhum, dos exercícios que a gente fez, que foi o meu irmão que conduziu, né? Ele faz cênicas na Unicamp. uhum, Ele pediu que ele pediu para a gente montar um prato de comida, né? Mas a intenção, a comida ali foi um a mais, assim, uhum, para ter uma parte concreta, mas a questão era as cores, né? Então cada um ia ser uma comida que tivesse a cor, né? Então pode ser o laranja, podia ser cenoura, uhum, o violeta podia ser beterraba e assim por diante, né? E a gente ia ter que ter uma personalidade para aquela cor. Então, por uhum, exemplo, a gente vai montar um sushi ou uma salada. Então, cada um iria entrar ali naquele prato, de acordo com a sua personalidade, né? Então, uhum. começou sem fala, né? Não ia falar nada, a gente só ia fazer um mantra, porque tem um mantra para cada cor. Sim. Então, deixa eu ver se eu lembro acho que do laranja era van, né? Mas se o laranja era mais agitado, era mais intenso, então ele podia pronunciar o mantra dele como van, 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 sabe? E criando uma melodia a partir disso, Aham. uma entonação diferente, né? E cada um com a sua. E o corpo também, então podia ser um corpo mais tenso, um corpo mais Uhum. fluido, movimentos mais retos, fortes ou mais quebrados, de acordo com a cor da pessoa. E depois entrou a fala. Então, por exemplo, o Ale ele ia dando alguns comandos, né? Então, olha, vocês chegaram lá, né? O prato de comida e o que tá, daí tá todo mundo lá no chão mesmo, sendo a comida, né? E a pessoa Aham. não gostou. E o que vai fazer, né? Então, o verde, ele podia dar uma esperança para aquilo, falar, ai, pessoal, não, mas olha só o lado bom, né? E Aham. o amarelo, ele podia estar no super alegre, mas sem Vai estar muito. estimulando. Aham. É, e assim por diante, sabe? O violeta, até quando. Você não chegou no violeta ainda, mas a gente estava vendo que ele tem tanto um lado de transcender, É, né? é uma cor da Espiritualmente, transcendência. Aham. mas a gente leu também que pode ir para um lado da arrogância. Uhum. Pode mesmo? Pode ir por esse lado. Então, né, aí a pessoa até puxou por esse lado, assim, tipo, ai, mas quem é você? Então, sabe, para criar uma personalidade que tivesse a ver com aquela cor, né? Foi mais ou menos isso, né, o exercício que a gente puxou. Não, e bem bacana, assim, você tá falando isso, porque no trabalho que eu fiz com o pessoal lá, a instalação da cor amarela, eu fiz justamente com comida também. Eu coloquei a comida lá, não falei, não mandei ninguém comer, não, mas o povo chegou lá e sentou lá e assim, coloquei só frutas, né? Trabalhei só com frutas da cor amarela. Então, melão, maracujá. Então, eles, assim, tinham um ambiente, né? Instalação, mas eles poderiam fazer o que eles quiserem lá. Né? Então, e isso foi passado para eles no corpo também. Não era só a sensação ali dentro. A gente montava uma coreografia antes. As 4 oficinas foram diferentes também. Uma delas, né, igual vamos dar o exemplo da laranja, da amarela que a gente está falando. Eu juntei 3 pessoas, né, eram trios, e elas montavam uma sequência, sem pensar, sem estímulo algum, só movimento. Vamos criar movimento, 8 tempos de movimento. E criar esses movimentos. E aí depois a gente foi para essa instalação. Elas não sabiam que cor que era, não sabiam o que ia ter lá dentro. Aí ficaram lá o tempo, né, de 15 minutos. Depois a gente voltou, né? Voltamos para a sala.
para elas executarem a mesma coreografia depois. E aí, quando a gente foi ver a coreografia, né, porque aí a gente filmou tudo, você tinha que ver como que dá a mudança no processo físico e emocional da pessoa. Como é que o corpo dela modifica por causa das sensações adquiridas lá dentro, né? Então, assim, isso que foi o que me ajudou a comprovar que a cor também, ela realmente influencia no processo emocional do bailarino e no físico, né? Porque aí tava todo mundo rindo. Aí eu falei assim, gente, vocês estão rindo? Tava todo mundo muito feliz sem explicar o porquê que tava feliz, né? Então é bem interessante também de como que tá funcionando, igual você falou, de ser realmente a cor, né? De entrar mesmo dentro, né, desse mundo e sentir tudo aquilo. E aí vocês fizeram com todas as cores? Com todas as cores, mas a gente não separou o momento cada cor. Então, como cada pessoa tinha a sua cor, ela Aí, ia mas a cor construir. vocês escolheram? Cada um escolheu a sua ou não? Cada um. Na escolha de cores, primeiro a gente colocou algumas músicas e distribuiu uns papeizinhos com cores. Aí você ia dançar aquilo, o que foi sorteado. Né? Uhum. Aí estudamos as cores antes de ter essa definição. Estudamos um pouco e depois a gente abriu um pouco para ver quem queria qual. Né? Uhum. Aí as pessoas meio que foi tranquilo essa parte porque cada um foi falando e foi dando certo, foi se encaixando assim, não teve duas pessoas que quiseram as mesmas cores. Até porque se era o laranja e o vermelho, então era parecido, então um ficou o laranja, outro com o vermelho. Mas dava para ver bastante no grupo que tem pessoas que têm movimentos mais de cores quentes e tem pessoas que têm movimentos mais de cores frias. Se as cores que foram escolhidas foram de acordo com a personalidade de cada uma ou não. Foi. Foi de acordo com a personalidade de cada uma, tá vendo? Como que a energia, a sintonia, né? De uma cor, às vezes, pode estar influenciando no nosso Às vezes processo as criativo. pessoas que tinham movimentos mais hipotônicos, assim, mais menos enérgicos, ficaram com as cores com azul, Com né, cores com as mais cores frias, mais né? frias. Uhum. Nossa, muito bacana. Tá vendo? Ó, vocês já têm uma comprovação. Já tem toda uma comprovação aí. Né? Então, assim, aí vocês fizeram o processo com as 7 cores ou fizeram com mais cores? Com as 7. Com as 7 cores. Então vamos dar sequência, aí vocês vão falando aí pra mim o que vocês acham, o que vocês querem, que nós estamos com o tempo corrido e eu ainda tô na 4ª cor. Ó, então vamos lá. O verde é a cor do equilíbrio. Então eles consideram o verde como não é uma cor quente, também não é uma cor fria, né? E aí ela é uma das principais aí no processo de cura e ajuda, tanto ela quanto o azul. O verde, ele mantém o bom funcionamento do corpo, permite ponderar e não executar. Benéfico inicialmente em pessoas que estão fisicamente cansados, agitados ou estressados. O que acontece inicialmente? Porque vai relaxar, mas aí tem que ter cuidado para a pessoa não estagnar, né? Porque o verde, como ele é uma cor do equilíbrio, às vezes ela deixa a pessoa ali parada. Ele é usado muito em tratamentos, mas sempre acompanhado de outra cor. Ele faz com... Por quê, né? Acompanhado de outra cor. Realmente, justamente para isso. Porque como é uma cor que traz equilíbrio, né? Ela não pode... Tem que ter cuidado para que ela não estagne tanto a situação da pessoa que é muito agitada ou a pessoa que, às vezes, é muito tranquila. Ele é usado em tratamentos, né? Acompanhados de outra cor, faz com que o órgão volte ao seu equilíbrio para depois ter um impulso necessário para sua atividade. Então, é como se a gente tranquilizasse, né? Melhorasse aquela situação, né? Se tranquilizasse, parasse para pensar para depois ter a ação.
Em relação aos aspectos físicos da cor verde, ela é a cor média do espectro da luz, é a cor do equilíbrio, da harmonia do corpo físico, do mental e emocional, balanceador dos órgãos e sistemas. Reduz a tensão dos vasos sanguíneos e diminui a pressão do sangue. Então, né, já ajuda lá, ao contrário do vermelho. Calmante do sistema nervoso, dilatador dos vasos capilares, propriedades antissépticas, fundamental para o tratamento do estresse. Permite tanto o movimento quanto a posição estática. Aspectos psicológicos. O verde é a energia da juventude, do crescimento físico, da fertilidade, da esperança da vida nova. Sensação de frescor e brilho, serenidade psíquica, equilibrando os pensamentos. Pode manter o indivíduo no estado de indecisão, pois seu estímulo é psíquico, né? Então tem que ter cuidado realmente com isso nesse sentido. Em relação aos aspectos emocionais, ele é um estabilizador emocional, calmante emocional, ameniza as perturbações da sua origem, ajudando a remover os medos. Permite uma compreensão da vida e do mundo. Ajuda nos casos de irritação, insônia e esgotamento. Já o azul está entre as cores frias, né? Ele possui as vibrações mais sutis. O azul envolve o ser com a sua suavidade e nessa cor não há razão, apenas emoção. Ela produz uma sensação de calma que relaxa o corpo e a mente. Desperta nossa essência, criando a paz interior. Ajuda-nos com a verbalização, facilitando a exteriorização que materializa o que está dentro de nós. Né? Então, assim, às vezes a gente está com uma coisa dentro da gente, a gente quer expressar, né? E aí ela facilita a gente conseguir colocar o que está dentro da gente para fora. Nos aspectos físicos, é a cor de maior propriedade terapêutica e efeito curativo. Relaxa o corpo todo e regula o desenvolvimento harmonioso dos tecidos da estrutura orgânica. Também é antisséptico, bactericida e estabilizador. Tem força de contração, contrai as artérias, as veias, os vasos capilares, acalmando a psique. Diminui a pulsação cardíaca, sendo recomendado em caso de taquicardia. Então o azul também ele vai usar, tá vendo como que ele também ajuda no que a gente falou do vermelho, né? Então, o vermelho já não pode ser tão usado no caso de pessoa que tem taquicardia, porque é aceleração. O azul não. O azul ele já vem também com o oposto disso. É a cor relacionada à audição e também à glândula tireoide, né? Então, igual eu falei lá com vocês, que o azul ajuda a gente a colocar para fora o que está dentro de nós, porque vai estar ligado com o chakra laríngeo, né? Se a gente for pensar. Então, o chakra laríngeo, às vezes, a pessoa, né, que não consegue realmente falar, né, expressar. Então, através da palavra. Então, o azul, ele vai ajudar justamente nisso. Em questão psicológica e emocional, também vai estar trabalhando sempre com a questão de tranquilidade, de paz, né? Remove as ideias obsessivas, comportamentais, atenção. Normalmente você vê, né, esses lugares assim onde está mais tranquilo, sempre vai ter uma cor azul, uma cor mais fria. É associada ao doce, ideia de amizade, amor, felicidade, higiene, harmonia. Permite a compreensão exata das coisas e proporciona uma atmosfera de verdade absoluta. Representa a espiritualidade. Os povos antigos afirmam que essa cor é aliviador, porque ela eleva o ser. Expansão da consciência. Eu tenho até que falar isso com vocês. Nesse trabalho que eu fiz com as cores, eu usei o azul. E aí, na instalação da cor azul, eu montei, cada um fez a sua sequência, aí era uma sequência individual também, eu fiz o mesmo trabalho que o amarelo e o azul eu fiz o mesmo processo criativo, então eu pedi para as pessoas criarem lá fora. No amarelo eu pedi para fazer em grupo, no azul eu pedi para fazer individual, então cada uma foi em casa, né, teve uma semana para montar uma sequência, né, sem estímulo, sem música, sem nada, montou a sua sequência. E aí, nesse dia, chegou uma das minhas participantes e falou, olha, eu tô com muita dor de cabeça, tô muito estressada, né? Ela tava, assim, sentindo muita dor.
Isso ela já tinha falado comigo antes, né? Eu perguntei como que eles estavam e tal. E aí ela foi, montou, né? Teve a apresentação dela e ela entrou. Depois que ela saiu da sala, ela foi e comentou, né? Fiz uma das coisas que eu coloquei na monografia também, que ela falou que a dor dela acabou. Que ela, depois de ter entrado na sala, ela já não estava sentindo a dor de antes. E o azul, ele é uma cor, às vezes, igual a gente vai fazer essas montagens, né, de coreográficas, a gente vê que o movimento, às vezes ele fica muito... é, não é mecânico, né? Assim, é como se a gente tentasse juntar uma sequência com a outra e tivesse aquelas quebras, sabe? Quando você vê que não tem uma harmonia nas movimentações, a gente vai fazer às vezes uma contagem, né? O 1 é o movimento, o 2 é o movimento, e quando você visualiza, você consegue perceber essas quebras essas transições de um movimento para o outro. Então o azul, nesse trabalho de transição de movimento, ele é fantástico. Ele ajuda muito, assim, ao movimento ter uma continuidade, ser uma coisa contínua, né? E aí ele traz também uma referência, tem até um autor, que eu não vou lembrar o nome dele agora, mas depois eu passo. Ele faz essa associação do azul como se fosse um rio, como se fosse uma água, né? Que a água ela não para, é um fluxo, né? E aí ela, no meu trabalho também, eles relataram muito isso, que com a cor azul eles se sentiram mais tranquilos e a coreografia deles ficaram, né, mais contínuas, que é uma coisa que é uma preocupação muito grande que bailarino, né, às vezes tem de lembrar a sequência ou né, de trazer mais tranquilidade para aqueles movimentos. Seguindo lá, ó, é uma cor que traz coisas novas, novos horizontes, tem uma ligação com a paz, com a expansão e com o relaxamento. Reguladora de afetos e emoções, facilita a adaptação social, causando a hipersensibilidade em relação a si próprio e aos outros. E as contraindicações dela é em questão de resfriado, porque às vezes a pessoa já tá, né, naquele estado mais quietinho, mais tranquilo, né, às vezes mal. Então, a não ser, ela não é boa para isso, a não ser que a pessoa esteja com febre. Então é bom quando a pessoa assim, às vezes está resfriada, a gente utilizar de cores mais quentes. Mas aí se a pessoa estiver com febre, você vai estar trabalhando com as duas cores. Então você vai melhorar primeiro uma, para depois estar estimulando a outra. E também no reumatismo crônico e tremores de frio, porque a cor azul é uma cor que vai trabalhar com frio, né? Uma das minhas participantes também, ela, na primeira parte da coreografia, né, na primeira vez que ela dançou com uma blusa. Depois que ela saiu do ambiente, ela foi fazer a sequência, aí ela colocou uma blusa de frio. Assim, aí depois, nem ela tinha percebido. A gente, na filmagem, né, que aí a gente conseguiu captar esses tipos de coisa, né, e falou assim, mas por que ela colocou a blusa, né? Ou seja, então depois que ela saiu da instalação, ela já sentiu um certo frio. Então você vê que também tem toda uma ligação voltada para a cor azul. Aí no caso, né, das roupas, ela proporciona um bom apoio para as pessoas que são facilmente envolvidas, traz aparência de jovem, arrojada, não dominante, calmante das tensões nervosas, indicados para usar em ocasiões especiais, né, e é indicado combinar roupas azuis com outras cores, para não corrermos o risco de nos sentirmos cansados e deprimidos. Né? Então, sempre está conciliando as cores frias, cores quentes, de acordo com a nossa necessidade. Já lá no índigo, ele vai estar despertando uma consciência ampla, porque o índigo, né, ou o índigo ou anil, né, que a gente chama, então a gente utiliza os dois nomes, o índigo ou anil. Ele é o que a gente chama de terceiro olho, né? Muitas religiões ou adeptos de pensamentos de vida, assim, eles trabalham muito com isso, essa questão do chakra do terceiro olho. Ele desperta a consciência ampla,
ultrapassando os limites da mente, permitindo uma compreensão maior das situações da vida. Saímos da razão e penetramos na emoção e sentimento, porém o índico não permite que percamos nas profundezas do ser, né? Então ele é uma cor que vai estar trabalhando com a razão, com a emoção. Ele traz a visão consciente da vida, transcendendo a mente, dando uma maior consciência aos fatos. Lá, em relação aos aspectos físicos, ele relaxa as tensões e, ao mesmo tempo, energiza o corpo físico. Ajuda a reduzir ou para a hemorragia, tem efeito coagulante. Tonifica os músculos, reduz o ritmo respiratório, mais anestésico que o azul, provocando até insensibilidade à dor. Exerce total influência na visão, audição, o olfato. Ele vai trabalhar com os 5 sentidos, né, eficaz no tratamento das doenças que afetam os órgãos da percepção e complicações pulmonares e estomacais. Quem sofre de claustrofobia ou complexo de inferioridade. Já lá no aspecto psicológico, ele deixa as pessoas mais sábias ao invés de crentes, né? Então isso é bem interessante, vai trabalhar mais com a questão de raciocínio, né? Ansiar pela verdade, pela elucidação do conhecimento. Ajuda a expandir a mente, relaxante e liberador. Limpa, clareia as correntes psíquicas do corpo, purifica e estabiliza qualquer parte do corpo afetada por moléstias mentais graves como a obsessão e outras formas de psicose. Nos aspectos emocionais, a gente vai trabalhar com a sensação de calma, acaba com a pressa, com a agitação interior da vida, conhecimento puro, facilita a compreensão, conhecemos as causas por trás das questões da vida. Isso é bem interessante, porque como ele vai trazer essa sensação de calma, né, e essa agitação, a gente vai trabalhar com a consciência corporal e mental. Então, às vezes a gente está com dificuldade de tomar uma atitude, de tomar uma decisão, né? E aí essa cor ela vai estar ajudando a analisar essas questões, essas dúvidas que a gente tem, né? Tem um trabalho também de poder combinado com conhecimento, compreensão, responsabilidade e organização. Vai agir nas emoções, dissipando o medo, anulando pavores e frustrações emocionais. Em questões das contraindicações, ele traz que não possui uma contraindicação acentuada, porém convém lembrar que o índico é uma cor fria, sendo assim não é indicado para doenças causadas pelo frio. Mesma coisa, né, no caso do azul. Deixa a pessoa, em questão das roupas, deixa a pessoa mais tranquila, serena, estabelecida e mantém o controle. É relaxante para quem usa, permite a aproximação dos outros. As pessoas alegres recebem calma e é uma cor que transmite paz. Finalmente, o violeta, que é uma vibração mais elevada do espectro solar. Ela atinge as camadas mais sutis e elevadas do ser. Sugere elevação em todos os sentidos. É a cor que está relacionada ao poder sobre nós, sobre os outros e sobre o meio. Ela induz a elevação e transmuta as energias nocivas à nossa volta e nosso ambiente. Ela é ligação, né, com o poder. Em relação aos aspectos físicos, ela vai levar a autoavaliação e a autoestima das pessoas que perderam o senso de beleza humana, atua como calmante e tranquilizante, sendo recomendado quando houver cansaço e desgaste dos nervos. Detém o crescimento de tumores, porque mantém o equilíbrio de potássio e do sódio no corpo. É harmonizadora, vivificante e permite um perfeito sincronismo dos ritmos corporais. Já nos aspectos psicológicos e emocionais, ela vai estar lá trabalhando com o equilíbrio da mente, com o silêncio, com a paz interior, realça a individualidade, controla a irritação, estabiliza a expressão, é inspirador e espiritual, purifica e limpa as impurezas de nossas emoções, tais como ciúme, angústia, sentimento de ódio, medo sem causa. A cor dos ideais elevados, da sensibilidade, da inspiração e da intuição. Aumenta a dignidade e o respeito pelo próximo. Para as pessoas muito sensíveis, como os artistas, que apresentam algum desajuste na personalidade. O raio violeta pode restaurar a paz e a calma. Eu falei assim, achei fantástico, né? Quando falou dos artistas, né? Então, de como que as pessoas... como que traz, né, essa sensibilidade. Compara, né?
a cor, né? De ser sensível como os artistas, né? E ela não, em questão das contraindicações, ela não é, ela é contraindicada para as pessoas que estão deprimidas, que elas podem aumentar a depressão, que é o caso das cores frias, né? Então, envolvimento de paz e amor, sem ansiedade. Em questão das roupas, né? Aumenta a sexualidade também. Estimulam o interesse, sem preocupação, autoridade, exigência, bom para o equilíbrio, concentração e prece. Em relação a essa questão, né, de aumentar a sexualidade, ela é diferente da cor vermelha, tá? Porque ela também, o violeta, ele vai ter uma mistura do vermelho e azul, né? O que vai causar o violeta, vermelho e azul. Então, ela não vai ter aquela sexualidade exacerbada como a cor vermelha, mas ela também vai estar trazendo a sexualidade nesse sentido de tranquilidade, de amor, de envolvimento de paz, né? Mais nesse sentido de purificação, né? Questão de equilíbrio, né? Eu achei bacana também, né? No trabalho de concentração, as pessoas usam muito o violeta para meditação, para todos esses tipos de trabalho. Aí, depois da explicação das roupas, a gente vai ter a aplicação da cromoterapia. Então, a gente já sabe como que vai ser as cores, como que funcionam as cores, mas como é que a gente vai fazer para usar? Né? Já que eu já falei das roupas, né? Então, a gente pode usar a energia das pedras, né? A água solarizada, energia de objetos, o uso das roupas, o uso da cor na respiração, o contato com a natureza, a mentalização das cores e a luz das lâmpadas coloridas. Como que vai ser esse processo das pedras, né? A gente pode colocar ela no álcool, na água ou no óleo de amêndoas e deixar por um dia. Depois a gente retira a pedra, mistura 2 gotinhas, gotas e meia num copo de água, leite ou em suco. Então a gente vai pegar essa água, né? Como se fosse, não sei se você tem conhecimento de florais de bar, né? Então, aqueles floraizinhos que a gente toma em gotas. Então, a gente pega um pouquinho daquela essência e pode misturar. Ou, em caso de óleo, pode ser misturado em cremes e pomadas passadas no rosto. Além disso, a utilização das pedras coloridas no ambiente que você está, ou com você, onde que você anda, né? Eles usam muito também levar essas pedras para cachoeira, né, para dar uma lavada em questão da natureza, em questão da água corrente, né? Então, dar uma lavada, a gente usa muito também essas pedras em processos de massagem relaxante com pedras quentes, né? Então, normalmente a gente, para reenergizar as pedras, a gente também leva elas para um ambiente assim, ou deixa no sol, dentro da água. No próximo, que é um dos que eu mais trabalho, que é a questão da água solarizada. Ela é fantástica, assim, é muito fácil de fazer, ainda mais agora que a gente vê muito esses vidrinhos coloridos de vidro, né? Então, é uma das que eu acho, assim, bem bacanas de fazer, que a água é condutora de energia e tem a capacidade de trair e reter em si qualquer tipo de energia. Maior tempo de disposição, maior seu poder. O que a gente pode fazer? Ah, mas eu não tenho esse vidrinho. Aí você vai colocar a água lá nesse vidro. Em volta dele, você coloca papel celofane. E aí, o que acontece? Você coloca ele no sol da manhã, né? Normalmente eles utilizam muito sol da manhã pra gente, por causa dos raios mesmo. Nas cores frias, a gente pode manter até por uma semana, e nas cores quentes ela deve ser trocada a cada 2 dias, dependendo da forma de tratamento que a gente for precisar, ou do que a gente for fazer. Aí, tem igual eu falei assim, quanto maior o tempo de exposição, maior o seu poder. Tem pessoas, né, que deixam lá de 3 a 10 minutos no sol. Já em casos mais graves, de 10 a 30 minutos.
ou até 1 hora, né? Em casos graves, até 1 hora, né? Então, assim, eu já fiz os dois, já fiz tanto, deixei mais tempo, né, de exposição, e já fiz esses de 10 a 3, de 3 a 10 minutos, de 10 a 1 hora. Para mim, eu achei que funcionou da mesma forma. Pelo menos comigo, quando eu fiz o tratamento de água solarizada, eu achei que funcionou bem. Eu achei ela bem assim, né? Interessante em relação à água fluida, né? Então, assim, eu comecei a fazer muita relação com as cores, com paz, com água fluida, com água energizada. Então, eu achei bem bacana estar trazendo essa relação. Em relação aos objetos, né? A gente pode sempre ter algum objeto perto da gente ou no quarto da gente que vai estar emitindo essa luz, que vai estar emitindo essa cor. Então, igual eu falei com vocês, seu efeito se dá a partir da incidência de luz refletida. Então, se está à noite, né? E a gente apagar, não vai emitir a luz, mas a gente vai estar ali, naquele ambiente, com as cores no nosso dia a dia, né? E a constituição e forma dos objetos também, eles também vão estar agindo também da mesma forma, né? Porque o objeto é pontiagudo, tem todo um significado também que eu nem coloquei aqui, mas eu acho que eu tenho em algum slide aqui falando sobre os formatos, né? Circular, quadrado, dos Mariana, objetos que também que vão estar influenciando. Pode falar. essa semana eu vi um vídeo e eu não coloquei lá no GPED, porque para não confundir as informações e os temas, mas exatamente isso que você ia começar a falar aí, que é uma professora, né, do Rio de Janeiro, da Universidade do Rio de Janeiro, chamada Marta Simões, e que ela fez um estudo também com esse olhar terapêutico, né, que ela trabalha com hospitais e tudo, né, com recuperação junto com o pessoal da fisioterapia. E ela fez um estudo trazendo a questão dos elementos da natureza, né, dos 5 elementos da natureza. E ela, inclusive, ela começa a fala dela retomando, né, os princípios gregos e a primeira ideia que as pessoas tiveram de como é que a vida surgia, da água, depois do fogo, né, depois da junção de todos eles, enfim. E ela faz uma relação desses elementos com o estudo dos sólidos geométricos lá em Laban. Olha que legal. Né? E então ela começa a fazer um mapeamento das estruturas dos sistemas corporais. Então ela junta essas informações, né? A gente lembra que em Laban vai trabalhar com peso, com fluxo, né? E ele faz essa ligação com os sólidos, né? E ela pega essa mesma ligação que ele faz, trazendo a ideia dos gregos, né, da terra, do fogo, da água, né, e vai jogar isso na questão dos nossos sistemas. Então, o que seria o sistema ósseo, o sistema esquelético, né, o sistema muscular e tal. E é um bate-papo também, né, um hangout que eles fizeram, e eu achei assim, super bacana, porque ele vai nesse pensamento mesmo de como as coisas estão todas interligadas. Né? E aí eu disse, não, vou deixar para postar depois do encontro, porque senão vai ficar muita informação. Não, mas eu com percebo que tem certeza. muita ligação com o que você está dizendo. Né? E eu não sei quantos slides você tem ainda, mas assim, acho que a gente está chegando perto das 8 horas. Não, a gente já está acabando. A gente já está acabando já. Né? Mas eu queria que, principalmente, assim, você trouxesse para a gente, né, no teu discurso, né, no teu fechamento, como você percebe que essas informações podem nos auxiliar dentro do trabalho com a dança, né, nos nossos grupos de dança espírita, com as crianças, com os grupos de estética, como é o caso do GD, enfim, como é que essas informações, ou onde essas informações, esse estudo das cores, da influência, das emoções no nosso corpo, etc., etc., como é que isso pode, ou onde isso pode entrar, né, e como ele colabora com isso, e o que a gente pode estar trabalhando com essas informações, tá bom? Não, tudo bem.
Só assim, né, finalizando, igual eu falei com vocês aqui, a questão das roupas, né, que eu já tinha falado, a questão da visualização da cor antes da ação, eu acho que, assim, eu penso que as cores, elas podem ser usadas em tudo que a gente for trabalhar, né, igual a questão da força do pensamento. Qualquer coisa que a gente for usar com as crianças, ou que a gente for fazer alguma montagem coreográfica, né, da gente estar trazendo estímulos para o processo de criação, trazendo estímulos para o processo de mentalização delas, de tranquilidade delas. Eu acho que isso que vai estar despertando, assim, né, qualquer coisa que a gente for trabalhar. Né? Às vezes a gente vai dançar, e antes de dançar, a gente vê que tá aquela, né, ou às vezes uma energia mais tranquila, assim, tá todo mundo meio murcho, então, vamos fazer um trabalho de visualização da cor antes da gente agir, ou às vezes trabalhar, né, trabalhar com as cores de forma geral, ou na natureza, vamos fazer uma aula fora, né, no ambiente, né, seja aula de que for, né, então só a gente estar trabalhando com esse contato, né, com a natureza, ou com a forma de pensamento, né, de visualizar a cor, de pensar na cor, de trabalhar com essa meditação, a gente vai estar auxiliando o processo da dança. Né? Não vai ficar só aquele movimento por movimento. Né? Então, assim, igual todo o processo emocional, se a gente tem conhecimento dos nossos alunos, né, ou da gente sabe dos nossos defeitos, das nossas qualidades, a gente vinha, através desses meios, buscar uma forma de estar melhorando as nossas dificuldades do nosso dia a dia. Eu acho que se a gente buscar isso, a reflexão disso na dança vai ser outra. Né? Então, assim, eu falo por mim mesma, né? Por ser uma pessoa muito ansiosa, muito agitada. Quando eu comecei a trabalhar muito com as cores, agora que eu dei uma parada e eu vi que isso está influenciando muito, eu via que a minha condição na dança melhorava. Por quê? Porque eu ia mais preparada, eu tinha mais estímulo. Eu pensei, não, hoje eu tô desse jeito. Então, hoje eu vou mentalizar uma cor tal, ou vou levar, né, para o ambiente que eu tô, uma dinâmica de grupo, que eu possa estar utilizando as cores, como a Gabriela que falou, né, do processo criativo deles com dança. Eu acredito, assim, que as cores possam ser utilizadas dessa forma, né? Ou em montagens, ou em processo, né, criativo antes, ou em processo criativo depois, ou em aula, né? Às vezes a gente faz uma aula diferente. Não sei, eu acho que vai muito da forma da pessoa pensar como que ela aplicaria todas essas informações, assim. Sabe, eu imagino várias coisas, né? Várias formas de aplicar as cores, né? Com dinâmicas de grupo, com forma de pensamento, com estímulos deles andarem e verem, perceberem como que eles sentem as cores, como que aquela cor vai estar influenciando nele naquele dia. Vamos fazer o seguinte, hoje todo mundo vai usar só roupa azul. A gente vai imaginar só azul. Como é que você vai sentir? Então, fazer um diário de bordo, né? Um diáriozinho, hoje eu usei tal coisa, hoje eu estou estressada. Aí, na hora que você está estressada, percebe o que aconteceu, com que roupa que você está, o que você pensou, o que te fez causar aquilo, que cor que posso usar para ver se eu melhoro isso. Né? Então, eu acho que se a gente conseguir trabalhar com o nosso corpo, com o nosso processo emocional, quando a gente for chegar na dança, ou quando a gente for fazer qualquer trabalho corporal, a gente vai se sentir muito mais preparado, né? Tanto fisicamente quanto emocionalmente, para poder trabalhar. Então, eu pelo menos acredito que as cores podem agir dessa forma, assim, nesse processo da dança que você está perguntando. Não sei se eu consegui te responder, assim, que você me questionou. Assim, ou às vezes as cores podem ser estímulos para um processo criativo, igual as meninas, né, trouxeram. Eu penso que as cores podem ser tudo, assim, depende do nosso processo criativo
em utilizá-las no nosso objetivo. Às vezes, assim, quero montar uma cena com alguém, com uma turma, que a gente vai trabalhar sobre raiva. Então, como que eu posso utilizar da cor? Que cor que eu posso utilizar para aquilo? Ou não só a cor, né? A gente, igual eu trouxe, quais são as ações daquela cor? Ela vai estar estimulando o quê? Sangue. Então, a gente pode vir com coisas, com objetos cênicos, né? Igual a comida também, que possam estar ali para estar estimulando uma coisa que você quer. Então, ela vem da onde? Ela vem da cor vermelha. Né? Então, assim, são objetos que podem estar te auxiliando por um processo criativo ou por um desenvolvimento melhor de algum aluno, né? Não sei, eu pelo menos pensei nesse momento dessa forma. E é uma coisa bacana também, que assim, a primeira vez que eu pisei num palco, né, que foi dançando, a minha primeira linguagem foi a dança, foi exatamente fazendo o Flicts, o Ziraldo, que é toda uma história de cores, né, e de uma cor que não se encaixa, enfim, blá. E eu lembro que a professora fez uma escolha de músicas que traziam exatamente isso que você colocou, né, da energia, e o Flicts diz isso, né, o amarelo, que é alegre, o verde, o vermelho com a força, tal. Então, o quanto a gente pode estar trazendo para o nosso cotidiano, inclusive quando essa questão que você colocou, né, de conhecimento da turma que a gente está trabalhando. Muitas vezes o pessoal tem dificuldade, né, principalmente com criança, para adolescente, são muito agitadas, não dá para trabalhar, né? E o quanto a gente pode ir, eu me lembro, eu sempre dou o exemplo quando eu falo da dança espírita, que eles montaram um trabalho com o Evangelho, né, a música do Evangelho de Luz, e a coreografia ela é bem paradinha, né? Eles fazem um movimento e param, fazem um movimento e param. E eu comentando o quanto, como tinham vários meninos em cena, o quanto é interessante, porque é uma energia que não é comum em crianças e pré-adolescentes. Com certeza. Né? E ela com a música, eles todos de branco ali, né? Tal como aquilo tem energia, né? Pois é, como foi o branco, junto com a questão da música, porque a gente olha no primeiro momento e diz assim, a coreografia ela fica parando, mas para aquele grupo era um exercício de acalmar-se, né? Era um exercício de serenar, um exercício de paz para ouvir efetivamente, porque a música fala isso, né? O evangelho é o meu bom amigo, né? É o meu bom conselheiro. Então a gente não consegue ouvir, né, e ter conselho se a gente não a serenar. E eu acho assim muito interessante essa possibilidade que ela traz, que é justamente de exercitar uma coreografia que exige uma calma, que exige um respirar do movimento, né, com um grupo muito jovem. Que geralmente a gente tende a fazer. A gente tem que ter muito cuidado com isso também, porque como você falou, né? As pessoas, às vezes, Denise, elas dizem, mas pô, criança tem que dançar pulando, tem que dançar música agitada, tem que dançar, sabe? Então, às vezes, a plateia mesmo, né, o público, já tem essa concepção. Aí o que acontece? Quando vê uma coisa dessa, ai, nossa, que coisa horrível, assim, então, ou seja, se a pessoa às vezes pode achar uma coisa parada, por quê? Porque o comportamento dela é de agitação também, entendeu? Então, assim, olha para você ver como que o processo emocional, tanto de quem está lá, de quem está assistindo, entra em sintonia. Você já entrou em sintonia com o que realmente está ali dentro, com o que está envolvido. Mas tem muita gente que não pensa assim, né? E aí, a preocupação de muita gente, quando a gente está agradando quem? As pessoas que estão lá ou nós mesmos? Né? A gente está dançando para quem? Né? Então, é igual você falou, a questão, às vezes a pessoa é inibida, então como que ela pode usar a cor para ajudar nisso? Ou às vezes ela quer realmente retratar isso. Então é trazer mais a realidade para a cena. Né? Porque às vezes não fica claro o que a pessoa quer dizer. E eu acho que as cores às vezes podem estar auxiliando muito nisso.
né? Eu pelo menos percebo muito isso, nesse sentido, né? Igual você falou. Meninas de Araras, o que é que vocês gostariam de comentar? Fernanda, Gabriela, estão acordadas ainda aí? Gente, a gente começou a falar do violeta, do azul, aí eu acho que Elas todo mundo foi adormeceram. tranquilo. Aí todo mundo foi serenando aí. Eu acho que Eu eu queria ter feito o lembro contrário. que um dos primeiros eventos lá que tem disponíveis no YouTube, do pessoal de Araras, que foi da primeira mostra, é uma coreografia que vocês usaram também uns tecidos, né, inclusive tecidos brancos, tal, o pessoal na plateia, o pessoal no palco. Enfim, então acho que a Araras aí com essa questão, inclusive das mostras, né, deve ter algumas referências aí de como essas coisas aconteceram, Eu como queria essa saber se percepção das cores pode colaborar. Diga. eu só queria saber se a apresentação das meninas, vocês vão apresentar ela agora na mostra de Araras? Vamos, no domingo. Não, eu vou estar aí então. Que eu vou embora com o Vai. Paulo na segunda. Então tá bom. Então eu vou ver. Eba! Então pode responder a Denise aí. A Denise perguntou a vocês. Isso, é pra gente não ficar aqui só numa literalidade. Não, eu tô falando que eu lembro que o primeiro vídeo que tem disponível no YouTube, que é da primeira mostra de Araras, né, mostra uma coreografia onde vocês usavam tecidos, né, inclusive tinha gente na plateia, gente no palco, tinha uns tecidos brancos, umas coisas assim e tal, né, e que ao longo desses anos aí, né, vocês já várias edições da mostra, vários grupos, tal, como é que vocês percebem essa questão aí, porque a gente geralmente pensa em cor, assim, de pronto, né? Figurino e iluminação. Inclusive, eu tenho um exemplo, inclusive, terrível, que eu fui dançar um Danúbio Azul, um vestido cheio de tons azulados, e no meio da coreografia eu olhei e eu estava toda preta. Aí eu disse, pronto, deveria um cisne negro. Eu não sei que cor que o cara colocou lá, né, o iluminador, aqueles iluminadores assim que você não conhece nada, né, que botam qualquer luz para você dançar, porque era uma coisa assim meio que de escola, era um festival do grupo de arte e tal, mas nossa, dei uma volta, quando eu olhei, meu vestido estava todo preto, eu disse, gente, eu dançando um Danúbio Azul, todo suave, aí o preto, né? Foi do Danúbio Azul, foi do Danúbio Azul pro Cisne Negro, não sei o que está acontecendo. Então, essa experiência que vocês tiveram ao longo desses anos com os grupos, com as coisas todas, né? Como é que vocês conseguem fazer essa leitura, né? Assim, ou o próprio GD, né? Como é que faz essa escolha de figurino? Como é que pensa, não, nesse momento tem que ser uma luz tal? Enfim, como é que é essa experiência aí para vocês? É sempre uma construção coletiva, né? O figurino sempre veio por último, depois das montagens, depois do processo, depois de ver tudo. Normalmente é uma coisa muito intuitiva, assim. Vem na cabeça das pessoas, poderia ser assim, poderia ser assado, e se a gente pedir para a costureira fazer tal coisa, vai combinar com aquele momento, né? Vai sendo construído meio dessa forma, né? As cores, elas têm um pouco dessa coisa de intuição, né? Não é muito racional. Eu tô numa sala amarela, eu vou ficar feliz. Não é racional assim. Você sente, você fica e as coisas vão acontecendo sem tanta percepção, né? E sempre foi assim as montagens também, sem muito essa parte racional. O site das pessoas de ver o que fica melhor depois do processo, pensar, construir junto mesmo. Eu penso assim, uma das coisas também que a gente questionava muito no GEDES, era a preocupação demais com figurino, cenário, e esquecer de que quem está lá dançando é o seu corpo, né? Sua alma, né? Então, às vezes, não quer dizer que você está
com um figurino lindo e maravilhoso, uma iluminação perfeita, mas e aí? O que você está dançando? O que seu corpo está querendo dizer? O que a sua emoção está querendo dizer? O que o seu processo, né? Todo aquele processo que você tem vai estar dizendo ali para o público e dizendo para você mesmo, né? Então é interessante pensar bastante assim, por esse lado, né? Mariana, Muito importante. Mariana e turma, aliás, né? Eu queria só informar que a Miriam está nos ouvindo pelo YouTube, tá? Porque Ai, como ela que não tem bom! o Gmail, ela não conseguiu entrar, mas ela está ouvindo já há bastante tempo pelo YouTube, Ai, que né? bom! E ela pediu para agradecer aqui a Mariana, né? Porque ela viu muita Agradece ela para mim também. possibilidade interessante de trabalhar tanto com ela como com o grupo. A Miriam tem um grupo exatamente de pré-adolescentes e adolescentes, né? Aham. E ela está falando que é importante essa coisa, até inclusive para ela trabalhar com um grupo de 4 a 7 anos, que é um grupo novinho que eles estão fazendo lá. Uhum. E eles estão trabalhando agora estão preparando o espetáculo em cima da história do Quintino, né? Então, uma possibilidade grande de cores variadas do espetáculo, né? Porque fala de circo, né? Um ambiente de circo, então dá para fazer bastante trabalho. E ela está me falando aqui que eles vão estar em Araras, ou seja, então vão poder Eles vão, acompanhar também o trabalho. Então vão poder acompanhar o trabalho aí do Ai, que GD, bom, gente. Só né? vai Vão dar cor poder nesse participar negócio. aí também. Pois é. Ela está Nossa, que falando que vai loucura. ela, né? Vai ela, a professora e 6 bailarinos. Então, assim, vai dar Uhum. bastante tricô aí, né? O trabalho do GD com as cores, a oficina que a Mariana vai dar em Araras, né? E Uhum. mais o pessoal lá da Miriam, que com certeza vai chegar ainda com mais fome para poder aproveitar bastante isso para o espetáculo novo que eles estão construindo. Né? Você vê que tudo Uhum. encaixa direitinho, ninguém combinou nada, né? Ninguém Né? estava sabendo o que o outro estava fazendo, mas enquanto tudo tá alinhado e tudo está convergindo para isso, né? Ah, com certeza. As coisas vão acontecendo, né? E a gente nem não faz ideia, né, de como que funciona isso. É uma coisa divina mesmo. Bom, meninas, eu acho que a gente precisa começar a encaminhar para o finalmente. É isso Nós aí. estamos já 8h14. Acho que Fala com a assim, Miriam. a gente pode dar um fechamento, né, assim, do que Sim. cada um achou, ou alguma dúvida que ainda queira É. colocar, algum comentário, enfim, algo desse tipo. Tá bom? Vamos lá, por onde começamos? Pra gente aqui foi muito proveitoso. Acrescentou bastante no que a gente já havia pesquisado, fixou mais na mente. Foi tudo de bom, Mari. Parabéns. Ai, obrigada, gente. Assim, primeiro, desculpa, né? Porque a correria que tá na minha vida tá uma loucura, né? E aí, assim, eu queria realmente, né, preparar uma coisa, né, mais ainda proveitosa, mas a correria de dar aula em 3.000 escolas e final de semana corrigir prova e montar coisa para ir viajar, como todo mundo, né? E aí, assim, né, tentei fazer o melhor que eu podia, né, pra gente Não, tá aproveitar um ótimo. pouquinho hoje, né? Ficou muito bom. E aí? E o resto? E o resto da turma? Mas estou aqui com vergonha, peraí. Ah, não, não posso te falar. Não, mas foi bastante bacana, bem proveitoso. Realmente foi o que você falou, acrescentou mesmo ao que a gente já havia pesquisado, estudado. Acho que para a mostra também vai ser bem proveitoso, porque a gente está trabalhando com cores, né? Enfim. Gostei. Então tá bom. Tô bem, Para dar mas... crítica também, gente. É para xingar também. Pode xingar bastante. Xinga aí, Denise. Denise é boa para xingar. Pode Ah, xingar. bom saber. Não, Maria, é só agradecer. A gente tem realmente já há bastante tempo chamado a Mari para estar dividindo com a gente, né? A ideia do GPED é exatamente essa, a gente tem um pouco mais de tempo, a gente se encontra sempre na mostra correndo, né? Em algumas dessas mostras é sempre muito corrido, nem todo mundo teve oportunidade de participar, né, da oficina lá, da mostra no Rio, da Mostra Nacional de Dança que se deu no Rio.
Então, Né? é uma oportunidade da gente poder ter mais tempo, conhecer um pouco também mais o trabalho que cada um está desenvolvendo, trazer um pouco também para a experiência de cada um, para o fazer de cada grupo. Né? A ideia do GPED é muito mais do que o estudo e a pesquisa em si, é a gente ter essa oportunidade de troca. Né? E acho que e aplicar, né? isso cumpre, né? Porque Falando nessa Diga. coisa de troca, né? Na mostra semana que vem, nós vamos fazer um luau na sexta-feira à noite, justamente para a gente poder conversar, para trocar ideia com calma, né? Com tranquilidade, do que sai de uma oficina, vai para outra oficina, vai para palestra, apresentação, e camarim, trocar de roupa. A gente vai ter esses momentos que eu acho que vai ser bem, bem bacana, assim. É para sugar você, Mari. Eu acho que é necessário, né? Porque o que a gente sente falta realmente é isso, né? Igual na última, né? A gente fica tão louco, é tanta gente, e às vezes a gente quer participar de uma oficina, aí não tem como, aí você quer participar da outra, aí você tá no mesmo horário, e aí fica aquela confusão, mas todo mundo aproveita. Mas eu acho que esse momento, igual você falou aí, né, da gente ter esse luau, realmente pra gente trocar informação. Porque o que me ajudou a entrar mesmo de cabeça agora na dança espírita e lutar por isso, porque eu tô tendo muita dificuldade com isso, eu queria até depois ver assim, se eu podia marcar com você, Denise, de estar conversando com você. Eu tô muito envolvida aqui agora, né? Desde dezembro que eu voltei para minha cidade, a minha cidade é muito pequena, né? E não tem esse trabalho de arte espírita, eles não conheciam a Abrarte, sabe? O centro espírita não conhecia a Abrarte, sabe? Você eu tá tô onde agora, Maria? É Carandaí, Você tá Minas onde? Gerais. Minas? Carandaí, Minas Gerais. E isso porque Ouro Branco tem, né? E assim, Pois mas tá nossa, tendo uma Minas tá dificuldade. recheado aí de coisa boa de dança. Não, e tá tendo uma dificuldade muito grande. Na hora que eu cheguei no centro espírita e falei dança espírita, o povo queria me tacar lá pra fora. Aí eu falei, ai meu Deus, me abençoa, pedi espiritualidade pra me ajudar. Aí eu falei, ela vai enfrentar, mas vamos, né? E então, Vamos assim, eu tô sim. de pouquinho em pouquinho tentando ir conquistar o pessoal lá, né? Pra gente. Porque o pessoal não tem noção da dimensão do que é a arte espírita, né? O pessoal tem um coral lá, mas assim, é um coral para não tem aquele envolvimento, não sabe da importância energética daquilo, da sintonia que aquilo tem com a espiritualidade, sabe? Então, acaba que falei, eu não voltei para cá, não foi por acaso. Foi por acaso, né? Então, assim, é bacana trocar essas ideias, porque isso vai me assim, acrescentar muito, muito mesmo. Pode ter certeza que quem está saindo, né, na vantagem aqui sou eu, né, de quanto mais eu puder estudar e trabalhar dentro desse meio, desse mundo aí, para mim vai ser a maior evolução que eu vou poder fazer na minha vida, é isso mesmo. Vocês podem ter certeza que vocês vão me auxiliar bastante. Faz a oficina do Alê, Mari, na mostra, tem uma pegada bem parecida com o que você está falando, o que você está trazendo. E ele vem do mundo do teatro, acho que você vai curtir. Eu quero fazer todas as oficinas que eu puder, até a minha. Até a minha eu quero fazer. Falei, tudo que eu puder aproveitar e sugar, né, da mostra, eu quero sim, sabe? Trocar ideia, fazer oficina. Eu não sei como é que tá a programação... Não sei como é que tá a programação de Araras, mas de repente, assim, se conseguisse encaixar ali uma meia hora depois do almoço. Não, a gente se vira, a gente onde come pudesse uma maçã. juntar as pessoas, fazer uma mesa redonda, fazer um bate-papo. Isso é muito bacana, Denise, aí, assim, isso de é como uma é que coisa foi a muito experiência com relação a essas questões, né? As oficinas é bacana, é legal. Então, Bom, meninas. Então vamos, gente, que senão a gente vai ficar aqui até 10 horas. 8h22. A gente já tá comendo pizza aqui. Pois, ai, meu Vou Deus. mentalizar com o vermelho. Eu e a Mariana falamos muito. Eu queria propor que uma das três aí tirasse no palitinho e visse quem é que podia fazer uma prece final pra gente. Eu e a Mariana já falamos bastante. Verdade. Estão comendo pizza, né? Tira do palitinho. Então vamos lá, gente. Obrigado a todos pela presença. Eu falei, é muito importante para a gente
essa troca, né? O quanto a gente aprende, o quanto a gente pensa em coisas que não passaram pela cabeça da gente, o quanto a experiência do outro é enriquecedora para a nossa própria experiência, né? E esse é o nosso foco principal dentro do GPED, é aproximar a gente ter esse tempo de refletir mais, de trazer e enriquecer o nosso trabalho e enriquecer o movimento de dança como um todo. Então, muito obrigada a todo mundo pela presença. E a gente tem o próximo encontro, é sempre o 4º sábado de cada mês. O próximo encontro vai ser feito pela Miriam, e ela vai falar sobre o movimento dança-terapia, que é um curso que ela está fazendo, já acho que há 2 anos, lá em São Paulo. Ela vai, todo mês, ela vai passar um final de semana ou algo parecido, né? E fala um pouco sobre essa questão do trabalho com a dança, né, e como isso pode reconstruir para uma reforma íntima, para um conhecimento de si mesmo, enfim, um trabalho bem bacana para a gente poder aprender um pouco e trocar. Tá, então já fica aí o convite para o próximo encontro. Tirou o palitinho aí, gente? Posso fazer a prece? Pode. Então vamos fechar os nossos olhos, elevar nosso pensamento até o mais alto e agradecer a Deus por mais essa oportunidade de estarmos aqui reunidos, construindo conhecimento, trocando experiências em Teu nome, que possamos acerenar nossos corações, vibrar boas energias e aproveitar cada segundo de troca de experiências, que ilumina a nossa casa, que ilumina todas as pessoas envolvidas. Abençoe, Senhor, todos aqueles que não puderam estar presentes, que toda a energia seja levada até eles, todos os grupos que virão para o evento, todos os grupos que não virão, que fazem seu trabalho nas suas casas espíritas. Abençoe a todos, Senhor, e muito obrigada por essa oportunidade bendita de trabalhar no Teu nome. Que assim seja. Que assim seja. Obrigadíssimo. Ai, gente, mais uma é tão vez. ruim, dá tchau, né? Então, pois é, a Miriam falou, Mariana, que quem sabe uma agenda aí, a ida do Transformate na tua cidade, para se apresentar no teu grupo aí, no teu centro. Ah, minha filha, nossa, é o que eu tô mais precisando. De repente Nossa, tem uma semana, com ela. tem alguma coisa, aniversário do centro, alguma oportunidade aí de vocês estarem Nossa, vamos juntos, levar mesmo. as crianças para se apresentar, tá bom? Com certeza, o convite já está feitíssimo. Aqui, aí você avisa ela para mim que eu vou mandar para ela também o slide, porque eu não consegui mandar para ela, né? Você já mandou? Ah, então não, tá ótimo. Eu já mandei e eu já disponibilizei lá no grupo do Face. Tá. Né? Então, para quem não veio, já vai ter acesso também. Isso que eu ia falar, pode colocar no grupo, não tem problema nenhum. A gente está tendo a oportunidade de fazer via Hangout, mas como a gente foi o primeiro dia, a gente teve bastante tempo antes de começar, então esse eu devo baixar e tirar toda a primeira parte antes da prece, porque tem um monte de conversa que não tem nada a ver, Tá. que a gente tentando entrar. Não, eu ia falar com você o seguinte, se você quiser disponibilizar o slide no grupo, fique à vontade, tá? Porque eu acho bacana o modelo, né? Se não podia, eu já fiz. Ah, não, então tá. Mas eu vou baixar esse áudio, então, que a gente tá fazendo, tá? Vou recortar ali o começo e aí eu disponibilizo o áudio depois para todo mundo lá também, que é uma forma das pessoas estarem nos acompanhando, tá bom? Tá, joia, então. Um grande beijo a todo mundo. Um beijo, gente. Muito obrigada pela oportunidade. De Araras, eu não postei ainda no GPED também a questão da mostra, por conta do encontro do GPED de hoje, tá? Então, é um monte de evento, um monte de coisa, senão atropela as divulgações. Mas aí a gente fechando o GPED hoje, amanhã eu já disponibilizo também a chamada para a mostra de Araras, tá bom? Tá, joia. Agora as vibrações vão todas para lá. Boa noite para todo mundo. Até semana que vem, se Deus quiser.
Tchau. Tchau. Tudo bem. Tchau, 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 tchau.